Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Bíblico Orvalho, e é com muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas do panorama bíblico do Novo Testamento. E eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Davi Tolentino. Dá um oi pro pessoal aí da visão. E aí, meus amigos, todos bem? Espero que sim. Então vamos nessa. Como nós estamos falando, nós estamos trabalhando o panorama bíblico do Novo Testamento. Nós já passamos pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós iniciamos ali também o panorama do livro de Atos e, consequentemente, também falamos muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Iniciamos também com as cartas que Paulo estava escrevendo às igrejas. E hoje nós entramos na carta que Paulo escreve aos Colossenses. Mas é muito importante a gente se atentar a algo. Paulo, ele está escrevendo essas cartas para uma edificação de igrejas que estão sendo plantadas por Paulo e por alguns outros irmãos. Então, esse é um momento onde Paulo está exortando, onde Paulo está edificando, onde Paulo está construindo a ideia de um desenvolvimento dessas igrejas plantadas por ele e por outros irmãos que nós já passamos. E hoje nós iniciamos o livro de Colossenses, um livro curto, porém, um livro muito pontual e importante para nós. Da visão, como que a gente pode iniciar esse panorama dessa carta do livro de Colossenses? A carta aos Colossenses me parece que é um pedido de ajuda, né? De esclarecimento. Porque é uma das cartas escritas para um lugar onde Paulo ele não implantou a igreja. Foi implantada por um homem chamado Epáfras, que era um dos líderes, era o líder daquela igreja. Sim. E o que acontece é que Epáfras ele vai até a prisão onde Paulo estava, e ali ele começa a conversar sobre os colossenses. Ele afirma coisas boas sobre os colossenses, que eles são fiéis, que eles têm uma fidelidade alta, em meio às pressões que vêm de todos os lados, mas também estão sofrendo pressões, né? De distintos, de lugares diferentes, né? E aí, a partir daí, Paulo começa a escrever a sua carta. E aí, de uma forma bem rápida, assim, você vai ver o Paulo exaltando o Messias, apresentando o Messias como exaltado. Você vai ver ele falando sobre o apóstolo sofredor por meio dessa revelação de Cristo. Ele vai falar sobre essas pressões que estão agarrando o povo ali. E ali é uma carta de aconselhamento a esse grupo, né, específico. E essa carta que Paulo está escrevendo aos Colossenses também traz um alerta muito grande sobre falsas doutrinas, né? Então, ele é um momento onde pessoas estão querendo incluir o judaísmo no evangelho, onde pessoas estão querendo incluir o paganismo no evangelho, onde pessoas estão tentando misturar muitas coisas diante daquilo que Paulo ensinou, e Paulo está trazendo uma compreensão que dessa forma não pode, né? Então Paulo está trazendo uma exortação diante disso. Também é uma carta onde fala muito sobre a prática de uma vida cristã, onde Paulo está falando e trazendo todo um funcionamento de uma vida cristã saudável na vida dos irmãos. E como você falou, Davi, ali é um momento onde Paulo está trazendo um alinhamento com essa liderança da igreja de Colossenses, né? Isso. E ele é bem prático, né, nessa forma que ele desenvolve o pensamento. Eu acho que isso aqui é um poema, é uma poesia, né? Que é Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. Vamos ler aqui, rapidinho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo que foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha primeiro lugar, porque foi a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E você vai ver por esse verso, ele vai continuar sendo lembrado durante todo esse livro de Colossenses, que esse é basicamente o teor da carta que ele vai desenvolver. Você estava falando aí sobre essa pressão da liderança judaica, né, sobre esse povo Sim. em Colossenses.
essa era uma das influências que Epáfras vai confessar a Paulo na prisão. Por isso que Paulo ele torna a escrever. E outra também é que os colossenses eles tinham, parece que um certo tipo de medo com a situação com o mundo espiritual, com os reinos vigentes, os reinos invisíveis que eles não enxergavam. E Paulo vai trazer para eles assim, ó, ele tornou tudo ao ridículo. Ele pegou todo mundo e colocou ao ridículo na cruz. Então, a partir disso, você deve pensar e viver. Não sei se você ressaltou isso, mas Paulo ele escreve essa carta de Roma, né? Isso, Paulo está preso e Paulo está trazendo o texto que você leu, ele fala sobre essa supremacia de Cristo. Diante de toda essa falsa doutrina que a igreja de Colossenses está sendo pressionada, está sofrendo diante de religiosos do judaísmo, Paulo ele vem trazendo a supremacia de Cristo, falando quem Cristo é e trazendo toda essa compreensão ampla da pessoa de Jesus. Então, por meio dessa exposição de Cristo, ele está trazendo algo, como que eu posso dizer, o suco do Evangelho, né? A pureza do Evangelho, que é Cristo Jesus, viver sobre essa realidade. Então, isso é muito pontual e, como você falou, essa é uma poesia linda. Nós temos canções lindas a partir sobre esse texto. E eu acredito que esse texto ele é muito importante que a gente possa não apenas ler de uma forma formal, mas eu vejo que é uma declaração, né, para nós mesmos de falar quem Cristo é para nós, né, a supremacia, declarar essa supremacia de Jesus. Né? E aí você vai pensar, cara, mas é muito fácil ele falar sobre isso, escrever dessa forma poética. Só que a gente quer lembrar que ele estava preso. E logo depois, você vai ver o capítulo 2, capítulo 3, ele vai falando assim, ó, eu tô sofrendo por esse evangelho que eu tô pregando a vocês, que eu tô tendo que lembrar a vocês, eu tô preso por conta da pregação do evangelho, mas eu me alegro por isso. Eu tô sendo participante do sofrimento de Cristo Jesus. E isso me dá alegria, não sofrimento, né? E aí ele vai continuar essa ideia, e aí ele vai levantando os irmãos e falando assim, cara, Cristo ele vive em vocês. Tá sofrendo por algo, mas Cristo ele tá sendo sofrido. E aí ele vai dar uma das declarações mais imponentes, eu acho, desse livro aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Então é uma carta muito esperançosa também. É baseada, regada na esperança, né? É porque diante da plantação dessa igreja, você vê também o ataque que essa igreja está sofrendo e Paulo está ali trazendo um fortalecimento para que eles se mantenham, né, diante de todo esse ataque. Então, Paulo ele está, perseverem, se mantenham firmes diante da sã doutrina, diante daquilo que eu ensinei para vocês, diante daquilo que foi colocado para vocês, não perca a essência do que foi ensinado. Coloque isso em prática e não deixe que nada mais possa contaminar vocês. Então, diante de toda essa limitação, essa dificuldade que Paulo está sofrendo, como você colocou, Davi, ele está ali fortalecendo a igreja, falando assim, olha, eu também estou num momento difícil e eu quero que vocês permaneçam nesse lugar junto comigo, vamos juntos, né? Porque é importante a gente entender também porque quem era esse povo de Colossos? São homens e mulheres, senhores e escravos, que foram criados, regados por ensinos místicos gregos. Eles adoravam a não sei quantos deuses, um monte de deuses. E provavelmente muitos deles pegavam Jesus e colocavam no meio deles ali. Sendo mais um. E ficava nessa linha, né, nesse sincretismo, nessa mistura de religião. E Paulo vem que assim, ele é o primogênito de tudo. Não tem brincadeira. Ele é o único. É o único. E isso é um ensinamento que Paulo deixa para nós, porque acho que diante de tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, essa carta ela se torna muito viva, né? Diante de muitos falsos deuses. E claro que hoje a gente tem uma clareza sobre as imagens, mas se a gente se atentar, nós estamos sendo também atacados a todo momento
para que a gente possa viver a nossa de uma forma humanista, onde a gente possa viver a nossa vida a partir de nós mesmos. Então, acho que essa é uma carta que nós podemos ler e ser fortalecidas em colocar Cristo no seu devido lugar, em primeiro lugar. Então, Cristo, ele tem a primazia de todas as coisas, ele é o único, né? Então, Paulo vem trazendo isso e essa carta nos traz esse alerta, esse fortalecimento, essa edificação e também uma exortação para a nossa jornada. E aí eles, fugindo desse sincretismo, dessa mistura religiosa, eles também davam de cara com os judeus Sim. ortodoxos, né? Que queriam ensiná-los a como eles deveriam comer, como eles deveriam tratar a lei, falavam sobre circuncisão. E Paulo vem e fala assim, ó, Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, Todas é as coisas. único. Ele supre todas as outras coisas. Não tem nada que acrescente a morte e a ressurreição de Cristo. É o suficiente para salvar o pecador da morte e do pecado. É o suficiente. Colocou Jesus nesse Exaltado, né? Acima de tudo. né, esse é um livro. Nós temos uma carta de quatro capítulos que você pode ler em alguns minutos. Então, por favor, leia e espere que realmente o Espírito Santo de Deus possa falar com você, né, através dessa carta. É uma carta muito pontual, muito importante diante de toda uma construção do que Paulo está trazendo para a igreja de Colossos e, claro, hoje para nós de uma forma muito clara, né? E para a gente concluir, você vai ler na carta e você vai ver que não tem nenhuma área da vida que ele vai falar sobre vários assuntos, assim, sobre paternidade, sobre o tratado do escravo, sobre muitas linhas, e você vai ver que não há nenhuma área da vida do cristão que não seja afetado pela graça e ressurreição de Cristo. Não tem nenhuma área isso. E isso Paulo ele vem trazendo para que as pessoas, então, por conta disso, dessas áreas todas que estão sendo preenchidas por Cristo Jesus, não tem como viver de forma diferente. Você precisa viver hoje aquilo que você espera da manhã, da esperança, né? Ele traz de novo a questão da esperança, né? E uma coisa também, só para finalizar, uma coisa que Paulo está alertando a igreja de Colossenses é sobre a rejeição das Escrituras. Então, ali eles estão colocando em xeque muitas coisas do que está nas Escrituras e Paulo está trazendo uma exortação em relação a isso, né? A rejeição das Escrituras, a rejeição do bom funcionamento da igreja. Então, tem muitos homens ali tentando colocar em xeque todos esses pontos e Paulo vem trazendo, através dessa carta aos Colossenses, um alinhamento muito pontual e importante para que a igreja persevere e não se misture com nada daquilo que não tem a ver com o evangelho, com a sã doutrina, né? Isso aí. E eu vejo esse livro aqui regado cheio de intenções do Antigo Testamento. Você vai entender Gênesis, você vai entender os Salmos, vai entender Provérbios, e ele vai destilando isso enquanto ele vai escrevendo. Leia, o livro de Colossenses é importante para nós. E agora nós passamos para a carta de 1 a Tessalonicenses, que também é uma carta importante que Paulo está escrevendo a essa igreja. O momento que Paulo escreve essa carta é justamente diante de um momento também de perseguição que a igreja está passando. E Paulo escreve essa carta de Coríntios, né? Isso. Ele está em Coríntios, ele está escrevendo essa carta a essa igreja diante desse momento de perseguição, de dor, mas ele também está tendo uma compreensão do que Timóteo fala para ele, né? Fala um pouquinho, Davi. Paulo e Silas, isso a gente pode encontrar em Atos 17, explica bem esse cenário quando Paulo e Silas estão em Tessalônicas. Eles chegam na cidade e começam a pregar o evangelho. E como de costume, assim, toda cidade que Paulo chegava para pregar, ele fazia um escarcéu, agia com violência, tudo, movimentava né? muita coisa. E tem uma afirmação que Paulo ele dá nessa carta, que ele fala que Jesus é o rei. E isso causa muita intriga diante daqueles governantes que estavam ali perante César também. E isso acaba desencadeando uma perseguição gigantesca, achando que os cristãos estavam de complô para tomar o império, para tomar o reino. E
Paulo e Silas tenham que fugir dessa cidade. E aí você vai ler essa carta, você vai ver que Paulo, de fato, ele está triste, porque ele se apega a esse povo. Ele ele tem uma das declarações que ele fala assim: eu não estou feliz só por pregar o evangelho para vocês, eu estou feliz porque eu estou compartilhando a vida com vocês. Uns eu tenho como pais e outros me têm como filho. Então ele vivia nessa íntima compaixão e íntimo serviço também. E diante dessa perseguição, muito está se falando sobre a volta de Cristo Jesus, que é um assunto extremamente importante para nós que somos cristãos. Então, Paulo está trazendo uma clareza. E no livro de 2 a Tessalonicenses nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas eu queria... esse aqui que eu quero fazer a leitura é já de 2 Tessalonicenses, daqui a pouquinho a gente faz isso. Mas esse é um momento importante que Paulo vem ajustando sobre esse movimento da volta de Jesus, alinhando o coração e entendimento da igreja diante desse assunto que é importante, né? E aí Paulo ele vai tratar os tessalônicos aparentemente nesses dois aspectos, né? Então ele começa celebrando a fidelidade dos irmãos de Tessalonicenses. Ele está ouvindo relatos de Timóteo, porque ele enviou Timóteo até lá para saber como os irmãos estavam. E Timóteo chega lá, se depara, muitos iam falar assim, cara, esses caras estão puídos, eles estão quebrados. Mas o relato que Timóteo dá é que eles estão bem. Apesar de tudo, de toda a perseguição, de toda a pressão, eles estão bem. E isso conforta o coração de Paulo quando está escrevendo, né? Então Paulo ele começa a lembrar, ó, vocês eram um povo politeísta, vocês se afastaram desses deuses e se apegaram de fato a Cristo Jesus, e isso está trazendo um custo a vocês. E Paulo vai falando com eles, entendendo o que está se passando com o povo que está levantando essa bandeira de Jesus Cristo, né? E eles são isolados pelos seus vizinhos, o livro vai relatar isso, o Paulo vai relatar da hostilidade da sua própria família também, e que esse custo era caríssimo para esses homens. Só que valia a pena continuar. Eles demonstravam isso, que valia a pena continuar e permanecendo firme, né, na fé. Por isso que Paulo começa essa carta, os primeiros capítulos, exaltando essa fidelidade dos irmãos em meio a essa hostilidade, em meio a essa ofensiva, em meio à perseguição, em meio à morte também, que a gente vai ver diante disso aqui, né? É importante a gente olhar para essas cartas que Paulo está escrevendo a essas igrejas diante desse movimento de perseguição que é muito intensa, entender que eu acredito que de tempo em tempo esses irmãos, eles pegavam essas cartas e eles estavam sempre diante dessa leitura. Então isso significa que nós precisamos também pegar essas cartas que Paulo escreveu a essas igrejas e trazer elas para a nossa realidade, para a nossa prática, porque nós também estamos sempre sofrendo ataques da parte do inimigo. Então, quando nós lemos essa carta, as cartas de Paulo, quando nós lemos as Escrituras, nós estamos buscando em colocar a nossa visão no entendimento, naquilo que os apóstolos estão nos ensinando por meio de Cristo Jesus. Então, é muito importante ter a leitura das Escrituras, ter a leitura dessas cartas sempre viva em nós, para que possamos manter os nossos olhos, manter o nosso coração alinhado diante do que Deus tem para nós, porque essas cartas estavam sendo escritas naquele momento, naquele exato momento, para ajustar o coração dos irmãos, para que eles não pudessem correr nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles pudessem se manter firmes diante da doutrina, firmes diante do ensino, firmes diante daquilo que o próprio Cristo estava revelando. Então a palavra de Deus ela é muito viva para nós. Então coloque isso, porque nós sempre estamos diante de situações falsas, nós estamos diante de movimentos que se trazem tentam se colocar para dentro da sociedade, e se a gente não tiver as Escrituras vivas em nós, nós podemos colocar isso dentro da nossa comunidade, nós podemos colocar esses enganos dentro da nossa família. Então, a palavra de Deus, ela é cortante, ela é importante para que a gente se mantenha firme no ensinamento, na clareza que o Espírito Santo de Deus tem para nós, né? E aí nós começamos a entrar numa segunda parte desse livro. E você vai ver Paulo, meio que pendulando a forma de viver do cristão
e a forma de viver da sociedade, né? Que era uma coisa contracultural ao que eles viviam, né? Então ele falava que uma vida tinha que ser condizente com a pregação do evangelho, tinha que ser uma mesma vida. Ele falava muito sobre a santidade, sobre os pecados de impureza sexual, afastado da vida dos irmãos, do amor fraternal no trabalho, na vida, no ensino, e que os irmãos deveriam ser conhecidos como pessoas confiáveis. Então, de um turbilhão de coisas onde todo mundo enganava todo mundo mentia, todo mundo roubava, esses irmãos que pregavam o evangelho deveriam ser fiéis e as pessoas deveriam ver a fidelidade desse povo, né? A mensagem que eles estavam levando. E isso acontecia que eles eram perseguidos e mortos. E aí a gente vai entrar nessa linha da ressurreição, em que Paulo vai trabalhar com eles, né? Sobre a ressurreição dos crentes que morreram primeiro por conta da ressurreição. Vai falar bastante sobre a volta de Cristo também. Dessa esperança, né? Dessa coisa vindoura. Aqui também é um momento onde Paulo está instruindo os irmãos a ter uma disciplina, né? Disciplinando eles diante da sua vida ordinária, naquilo que está sendo ajustado, porque são irmãos que estão vivendo de uma forma, às vezes, desordenada. Então, hoje pela manhã eu li um artigo que achei muito importante, que Cristo, Jesus, ele tinha uma disciplina ordinária na sua vida. Ele separava tempo de oração, ele separava um tempo do seu descanso, ele tinha uma disciplina. E Paulo aqui nessa carta também ele vai trazendo um alinhamento em relação a isso, né? A ter uma disciplina e ter uma vida ordenada, colocar a sua vida ordinária em ordem, né? Que é extremamente importante para que a gente consiga avançar, né, na nossa jornada. Então, Paulo aqui está tratando de muitas coisas espirituais, né? Tudo isso é espiritual, e essa vida ordinária, ela não deixa de ser espiritual, né? E isso é um fruto dessa cultura, né, que o evangelho ele vem trazendo, né? E isso também é uma resposta a essa hostilidade que vem de fora, né? Isso. Eles vão se ajustando. Paulo vem trazendo um encorajamento. Então, Paulo ele inicia muitas das suas cartas dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, esse funcionamento apostólico é para fortalecer, né? Então, as Escrituras ela é importante para o nosso fortalecimento diante da nossa movimentação como igreja. E quando eu digo como igreja, eu não estou dizendo diante das nossas liturgias, mas no nosso dia a dia, na nossa família, o encontro dos irmãos. Então, é o fortalecimento para isso, né? E essa permanência, né, no amor e na generosidade entre os irmãos, e até aos que não eram da fé também, isso era regado, Paulo deixa isso bem claro, isso era regado na esperança, na vinda de Cristo, de um reino vindouro, né? Então essa é uma carta que ela vai esponjar, vai falar sobre santidade, corrigir o que precisa corrigir, ela vai trazer sobre o amor entre os irmãos, o amor de Deus, o amor do Pai, e vai falar da esperança, né, do que vem. Seguimos, e agora nós entramos na carta de 1 Timóteo e seguimos para a carta de 2 Timóteo, que também é Quem é Timóteo da visão? Quem é esse jovem rapaz na vida do apóstolo Paulo? Quem é Timóteo? Timóteo foi um prodígio, né, na mão de Paulo. Ele é encontrado, e primeiro ele começa exaltando, né, os primeiros livros, assim, os primeiros capítulos, ele começa exaltando, né, sobre a avó, sobre a mãe, e ele encontra esse importância menino, da família, dessas mulheres família, na vida dele, né? desse legado, né, que você vê claramente dentro desse livro, que é passado pela família até esse menino Timóteo. E Timóteo acaba sendo um dos principais arautos de Paulo. Então está acontecendo alguma coisa lá, Timóteo, vai você, e eu quero mensagens suas, eu quero que você agora estipule líderes, eu quero que você faça. Então Timóteo é esse rapaz altamente treinado, e você vai ver também que ele tem as suas debilidades, tinha algumas coisas, mas você vai ver Timóteo sendo altamente enviado por Paulo. Cara, vai lá, Timóteo vai lá, ele vai ordenar, vai fazer, e essa carta é justamente como ele deveria fazer
essas coisas. É uma carta que Paulo ele está trazendo uma instrução para esse desenvolvimento da liderança, né, Isso. da igreja. Então, Paulo está instruindo Timóteo, um jovem, é um menino, tanto é que Paulo ele deixa muito claro, ó, não deixe que ninguém desconsidere você por conta da sua idade, mas eu sei aquilo que você carrega, eu sei aquilo que está depositado dentro de você, diante dessas mulheres, sua mãe, sua avó, foram pessoas tão especiais que investiram na sua vida, então eu sei tudo aquilo que está dentro de você. Então não deixe que as pessoas menosprezem você por conta disso. E avance diante dessa autoridade que eu reconheço na sua vida. E Paulo vem trazendo várias instruções durante todo esse capítulo na vida de Timóteo, né? O Paulo, ele, de fato, ele acredita e confia naquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida desse jovem rapaz, né? E abrindo um parênteses aqui, você vai ver Paulo sendo intencional, né, nas suas relações. Ele Total. não passava. A gente vai ver depois de Filemão como que isso vai acontecer. Algumas pessoas chegavam fugidas até ele e do nada viravam líderes É. de congregações, de igrejas em outras cidades. E com Timóteo ele foi extremamente intencional, né? Na criação desse menino, desse rapaz. E ele não dava com problemas simples Não. de teu gado pra cá, tua galinha pra cá. Ele não era esse problema. Timóteo ele vai lidar com os anciões que estavam dá a entender, né, que eles estavam dados ao álcool muito elevado e que Timóteo deveriam respeitar a sua idade, mas que se Tinha que tivesse de exortar. errado, ele tinha que consertar. E que o que eles estavam fazendo, estavam manchando o nome de Jesus no meio da igreja. Então Timóteo ele vai lidar também com mulheres que se vestiam de uma forma tão luxuosa que envergonhavam os irmãos que estavam indo para a reunião. E aí, por isso que você vai ver Timóteo, ele falando, Timóteo, ó, para advertir com essas mulheres aí, para parar de se vestir assim, elas têm que se vestir assim, assim, assado. E o que acontecia nesse tempo é que tinha muitos falsos mestres, Se muitos levantando, falsos né? ensinos também dentro disso. E E Paulo, essas mulheres estavam se apropriando desses falsos ensinos e estavam levantando bandeiras dentro da igreja. E aí você vai ver o Paulo falando assim, ó, essas mulheres elas não devem ensinar dessa forma, dentro dessa... E aí a gente vai ter várias linhas de pensamento, né? Isso. Mas uma coisa que é importante a gente entender é que Paulo ele está ensinando Timóteo a exortar e tem muito uma importância do como você deve fazer isso. Então, Paulo está dizendo, ó, existem entre vocês pessoas mais velhas, você precisa exortar mais, eu vou ensinar o como para você. Você precisa respeitar essas pessoas que têm dessa forma. Então, Paulo ele fala sobre a exortação, mas o como você deve fazer isso. Então, a exortação ela precisa estar no nosso pastoreio de uma forma mútua. Nós precisamos ajudar uns aos outros nesse movimento de exortação, mas como você faz isso? É muito importante para que você não perca o seu irmão, para que você possa ter o respeito do seu irmão, das pessoas que estão ao seu redor. Então, Paulo ele vai trazendo muito como você deve exortar, como você deve ajustar todas as pessoas nessa congregação que está diante de você. Sim. E aí, esse é o teor da carta do 1 Timóteo, vai por aqui, pensa assim, como você vai fazer isso? Essas instruções bem assertivas, né? E aí, 2 Timóteo, a gente vai encontrar um tom, assim, meio que de despedida, né? Ele, às vezes, parece que Paulo ele quer ansiar de ter com Timóteo. Ele até fala, vem pra cá ter comigo, que provavelmente eu vou... A segunda carta de Timóteo, ela é uma carta muito mais intimista, né? Muito mais íntimo. Ela é uma carta muito próxima, assim, então você vai lendo e como você falou, assim, é esse lugar de despedida, então ele é sensível, né? Porque você vai ver até todas as cartas lá. Quem é lá? Era Timóteo. Quem é para todos os lugares? Timóteo. E nessa segunda carta a Timóteo, você vai ver Paulo confrontando os medos íntimos de Timóteo, né? As preocupações íntimas de Timóteo. Era tão íntimo que ele sabia das doenças, né? Isso. Que ele Paulo ele já entendia que ele já estava no fim da sua jornada. E Paulo ele queria fortalecer Timóteo encorajando Timóteo a permanecer nesse lugar. Falei, Timóteo, não se afaste disso, né? Então é uma carta que ela é muito sensível diante desse movimento, desse momento de Paulo, né? E você vai encontrar também
a solidão, né, de Paulo, né, nessa carta. Aí ele fala, cara, fica firme aí na sua fé. Sua mãe puseram as mãos sobre você, eu pus as mãos sobre você, compartilhamos coisas importantes sobre você. Fica firme nisso aí, levanta sua cabeça. Mas, e outro ponto, não se envergonha de mim. Assim como ele vai dar alguns nomes, mas não se envergonha de mim, porque esses me abandonaram. Esses me abandonaram. E, tipo assim, tive um pedido, eu falei, cara, alguns eu não me preocupo, mas você não me abandona não, porque Timóteo era uma pessoa muito importante na vida de Paulo, né? você fica comigo. Né? E eu fico tentando imaginar Timóteo lendo isso e se mantendo firme diante daquilo que ele percebe que pode acontecer com ele também. Então, assim, é uma carta muito difícil de ser lida naquele momento, né? Paulo, como você acabou de falar, Davi, ele se sentindo sozinho, abandonado, rejeitado, e Paulo fortalecendo para que ele se mantenha e possivelmente passe por isso. Então, não é fácil. Tanto Paulo que está escrevendo, também como Timóteo de estar lendo e falar assim, pô, será que é isso que me espera? E de fato, assim, nós sabemos que esses homens passaram por uma provação, passaram por algo tão difícil para que nós tivéssemos essa palavra viva para nós, né? Então, isso é... E ele deixa isso claro, né? Fala, ó, eu tô sendo levado um sacrifício aqui. E isso provavelmente vai acontecer com você também. Se você permanecer firme, isso vai acontecer com você. Eu separei algumas coisas aí que a gente tá falando desse finalzinho da vida de Paulo. Cara, isso aqui se a gente pensa numa vida fácil, eu não sei qual é a visão, não. Porque ele foi perseguido em Damasco, e ele tenta se achegar aos discípulos, ele é rejeitado, ele é esquecido, apedrejado, açoitado, expulso, chamado de impostor, luta com feras, Paulo, luta com feras. Eu não consigo lutar com a minha filha. Tá te vencendo, velho? Minha filha tá me vencendo. Gente. Ele luta com feras, ele enfrenta o barco dele afunda. Deus manda ele para um lugar, ele entra no barco, meu irmão, e fica dias tempestade de em mar aberto, cara. Isso e é picado por cobra. O cara, a vida do cara. Aí termina em Roma preso com frio. Ele até fala, ó, se apressa aí, que se o inverno chegar eu vou morrer de frio aqui. Então... Mas tudo isso também ficou muito claro no chamado do apóstolo Paulo, né? Sim. Quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, ele fala sobre isso, né? Você vai sofrer por amor a mim. Então isso é muito claro. E Paulo, ele não desiste de nada do que ele está enfrentando. E mais do que não desistir, se eu posso dizer que é mais, ele vai fortalecendo esses irmãos, através dessas cartas, a permanecerem diante também de um possível sofrimento e daquilo que eles já estão passando como perseguições, né? E o ponto que ele passa por tudo isso, aí você fala assim, pô, ele passou por isso porque ele pregou contra o império, tá indo de contra o que os imperadores estão estipulando ali como lei, e eles foram presos por causa disso. E aí Paulo ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele deixa muito claro quem está no controle da vida de Paulo. Não são as circunstâncias, não são os problemas. O que está no controle na vida de Paulo é Cristo. Né? Ele está sendo direcionado, tudo que ele está fazendo está muito... Paulo deixa claro, né? Eu estou passando por tudo isso porque Cristo está no controle de todas as coisas e por meio do sofrimento de Paulo nós vamos sendo fortalecidos, né? Paulo, ele fala em determinado momento que aonde opera vida, né, se opera morte, né? Porque ele está se doando, então está operando vida no meio de vocês por meio das minhas palavras, por meio do meu fortalecimento, mas eu estou sofrendo. Sim. Então ali realmente é alguém que está queimando, né, por Cristo Jesus para que tenha vida, né, tenha a iluminação por meio da palavra, né, por meio da doutrina. Ele termina com essa famosa declaração, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. E Paulo, ele tinha uma total clareza que o que ele precisava receber não estava aqui nessa terra.
estava em Cristo. Então ele ansiava profundamente estar com Cristo Jesus. Então e isso aí fica muito muito claro. Nós somos de verdade assim confrontados em ler essas cartas diante das situações que Paulo está passando, fortalecendo irmãos. Então Paulo realmente ele é uma pessoa extremamente pontual diante da nossa jornada, né? Olhar para ele e falar assim, puxa, esse homem passou por tantas coisas, e ele está aqui nos fortalecendo diante dessas palavras, E né? é como se ele não se desviasse Do do que está por propósito vir. Ele está olhando. para Ele Cristo. encontrou o Cristo ressurreto com seu reino estabelecido. Ele encontrou. Ele viu. Eu vou sofrer aqui, pode arrancar, pode fazer o que quiser. Eu tô olhando para ele aqui. E a minha coroa tá reservada, pô. Eu estou nele. E eu não tô vendo só para mim, não. Tô vendo para todo mundo que crê e que ama a sua vinda. Eu tô aqui, pode matar. Eu tô só esperando agora. Agora tá tudo guardadinho aqui. Combati, lutei com quem tinha que lutar. Tô guardado e tô esperando. Tô olhando, tô fitado. E agora nós entramos na carta de Tito, né? E Tito, ele é um rapaz, um homem, que Paulo está discipulando e ele deixa Tito em Creta para que ele possa trabalhar essa igreja, né? Fala um pouquinho pra gente aí da visão desse momento. Tito é encontrado também assim quase que nessa mesma semelhança, né, de Timóteo, né? Timóteo vai para um lado e Tito também vai para o outro. Tito era um seguidor grego de Paulo. Ele em diversas ocasiões ele ajuda Paulo, né, nas suas aflições, né? E eles crescem nessa amizade, nessa missão juntos. E por conta disso, ele tem sobre si, ele é atribuído nessa missão de pregar na ilha de Creta. Isso. De não só pregar, mas de desenvolver a igreja de Creta. Uma situação em que as igrejas de Creta eram reunidas nos lares, né? Nas casas. Nas casas dos cristãos daquela cidade. E Creta tinha uma cultura bem, bem hostil. Era extremamente desvairada, era um povo muito mentiroso e ganancioso. Essa era a cultura do cretense. Então, se você alguns estudos eles vão levantar que quando você era um enganador, um mentiroso, você era um cretista, você era um cretense. Eles davam esse nome a essas pessoas. Tipo, cara, se você está enganando, você vem de lá, certamente você vem desse lugar. E Tito ele chega lá com a missão. O que acontece é que a gente não sabe como, mas falsos líderes se apropriaram dessas igrejas caseiras, dessa fragilidade. Então você pensa as igrejas passando por esses turbilhões, essa pressão que vem de fora, e alguns líderes ali mal intencionados se levantam para tomar a liderança dessas igrejas caseiras. E Paulo tem ciência disso, então envia Tito para combater essa corrupção, né, de dentro das igrejas, né? E Paulo também está trazendo ali um fortalecimento para que ele possa nomear novos líderes, Isso. né? Líderes diante onde ele fala sobre presbitério, presbíteros. Então isso é muito importante. Eu só queria ler um versículo, Tito capítulo 1, a segunda parte do versículo 9, que ele diz assim, sobre esse encorajamento pela sã doutrina. Ele fala assim, capaz de encorajar, vou ler o versículo 9, né? E apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira como foi ensinada, para que sejam capazes de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, Paulo está fortalecendo Tito a ensinar as pessoas a refutar quando as pessoas trazem algo diferente do que é a sã doutrina. Então, essa discussão diante daquilo que nós cremos de ser o que Cristo Jesus trouxe para nós é importante. Sim. Então, isso não é uma discussão vaga, sabe? Nós precisamos compreender e saber discutir, refutar, né? Isso é muito importante, como aconteceu lá atrás, no livro de Atos, com Estevão, né? Ele, diante dos questionamentos, Estevão esteve ali diante dos doutores da lei,
homens que se diziam que sabiam muitas coisas e não tinham a compreensão do evangelho, e Estevão ele foi muito pontual diante desse momento de estar refutando, né, colocando, se impondo ali o que de fato é o evangelho, a sã doutrina. Então, nós precisamos, para que nós possamos fazer isso de uma forma saudável, nós precisamos conhecer as escrituras para que a gente possa colocar esses entendimentos, essas falsas doutrinas no seu devido lugar e ressaltar o que de fato é verdadeiro. Isso é importante porque ferramenta, né, os nossos irmãos, né? A gente vai pegar um cenário de igreja nas casas, você provavelmente não possa passar por nenhuma pressão assim no seu trabalho, mas o irmão que está frequentando com você, ele está enfrentando. E essa conversa, essa discussão colocada à mesa sobre doutrina, sobre sobre a sã doutrina, ferramenta esse nosso irmão para que ele possa refutar pensamentos e posturas, né, errôneas. Né? Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que fomentar uma discussão, uma briga, não é sobre isso. Mas nós precisamos saber defender aquilo que de fato nós cremos como algo verdadeiro. Então, e você só vai ter isso tendo as escrituras de uma forma viva. E quando eu falo ter as escrituras de uma forma viva, não é só você ler, mas é você pedir ao Espírito Santo de Deus que ele traga a revelação dessa palavra. Então nós precisamos viver sobre o fundamento da palavra de Deus revelada a nós. Então isso é muito importante para que a gente saiba conversar. Então até tiro essa questão da discussão e colocar Sim. como uma conversa, né? Onde você vai alinhando, ajustando e colocando as coisas no seu devido lugar, porque diante dessas cartas que nós estamos falando, Paulo está sempre trazendo de uma forma clara que outras pessoas estão tentando incluir o paganismo, trazendo esse secretismo, como nós estamos falando, sempre incluir algo que não tem a ver com o evangelho. Então, quando a gente conversa de uma forma saudável e deixando que o Espírito Santo de Deus nos use, nós vamos levando de uma forma clara e pura o evangelho, né? E Tito, ele tem uma mensagem, né? O Tito ele vai falar sobre a vida eterna, difundida desde o princípio, de um Deus que não mente, de um Deus que não é falso, que não é mentiroso. E aí ele não fala, e Paulo não escreve isso de uma forma solta. Ele escreve isso intencional, porque se a gente for olhar para o povo de Creta, os cretenses, ele era um povo mitológico, regados ali. Então, o que os falsos líderes estavam pregando dentro da igreja? Estavam falando sobre Zeus e as suas peripécias, como que ele enganava as mulheres para estar com elas, né? E quando ele traz essa afirmação do Deus que não mente, ele traz esse confronto assim, ó, o meu Deus, que é baseado na fidelidade, na integridade, é como os cristãos que estão pregando sobre ele vão viver. Era uma questão muito contracultural mesmo. E nós vamos ver no decorrer, indo para o final já desse livro, que muitos cristãos estavam vivendo, né, semelhante aos ensinos dos falsos mestres. Então ele tenta trazer esses irmãos para que eles sejam um tipo de pessoa ideal para se viver no meio da sociedade por meio de Cristo Jesus. Então ele vai falar dos rapazes, vai falar das mulheres, ele vai falar dos escravos, de como eles deveriam se portar, não deixando nenhum aspecto da vida fugindo, solto, para que eles pudessem se levantar contra o ensino da sã doutrina, o ensino de Cristo Jesus. Vai falar da generosidade, vai falar dos homens pacíficos, dos cidadãos ideais, né? Isso coincide com a vida e a pregação de Cristo Jesus. Muito bom. E agora a gente finaliza essas cartas do apóstolo Paulo com a carta a Filemon. E essa carta ela é muito ela é muito interessante porque ela fala sobre um escravo, né, que ele fugiu e ele está dando orientações sobre como receber esse escravo. E nós estamos falando desse escravo. Qual é o nome dele, da visão? O nome dele era Onésimo, né? E quem era Filemon? Filemon era um amigo de Paulo, que era também um dos líderes, juntamente com Epáfras, né? Você vai ver no finalzinho, se eu não me engano, de Filipenses,
vai ver que estão entregando uma carta para Filemon. E esse é o teor da carta, né? E rapidamente falando aqui, é uma carta de reconciliação. É. De reconciliação. E o que Paulo está fazendo aqui não é algo simplesmente perdoa a dívida dele. Não. Ele está mandando um senhor de um escravo, que era normal da época, liberar o seu escravo e tratá-lo como irmão. Irmão em Cristo. Agora ele vai trabalhar comigo juntamente com você e provavelmente ele vai liderar junto com você. Mas pensa na mente de um cara que foi treinado para que, não, esse aqui é meu escravo, ele vai fazer isso e tem as suas obrigações. Provavelmente Onésimo, ele feriu arduamente essa integridade de Filemão, talvez por um roubo, talvez por uma traição, algo do tipo. Isso estava expondo Filemão de uma forma ruim, tanto que Onésimo, isso era cabível à morte, e Onésimo ele foge e vai encontrar com Paulo provavelmente para pedir uma ajuda. E aí, aquele tempo ali, ele acaba se convertendo de fato e vira um fiel amigo de Paulo, em que Paulo também começa a designar algumas coisas para ele. E ele fala para Filemão: agora você vai recebê-lo aí. Não como escravo, não como abaixo de você, mas vai receber como igual. Nota que nesse texto, nesse livro, ele não vai. É uma das poucas vezes que Paulo não fala sobre ressurreição. Porque você vai ver Paulo se colocando simbolicamente no lugar que a cruz ficou entre o homem e Deus. E Paulo se coloca nesse lugar. Ele se coloca ali como um intercessor. Intercessor. E aí vai onde Paulo, ele é uma carta curta, mas provavelmente para mim é uma das cartas mais fortes de Paulo. Porque ele está falando da reconciliação do homem com Deus. E ele expressa isso diante de Filemão. E ele fala: se tiver alguma dívida ainda, pode colocar na minha conta. Eu pago. Foi o que Cristo fez. É isso aí. É o que Cristo fez na cruz. O homem, ele tá cheio de dívida. Dá na minha conta, me dá. Eu vou ligar ele a você de novo, me dá. Sim, não tenho o que falar diante do que você está pontuando. Essa é uma carta que nos traz a compreender sobre esse lugar de intercessão, sobre esse lugar de quem pagou a nossa dívida, sobre esse lugar de ele errou, mas agora você precisa aceitá-lo baseado no perdão que está sobre ele. Então, isso é uma carta maravilhosa. E nota que ele não está só pregando, aqui ele está vivendo a mensagem que ele escreveu em todas essas cartas. Ele fala: Filemão, tudo aquilo que a gente tem pregado, esse é o momento de você colocar em prática. Recebe ele, perdoa ele, coloca ele com você, saiba que ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque ele recebeu o Evangelho, ele mudou, sabe? Eu estou dando testemunho dele, então esse é um lugar que você fala assim: uau! Apresenta a regeneração da graça vivificadora de Cristo. Nossa, isso é sensacional. Essas são as cartas, né, que Paulo escreveu às igrejas. Essas são cartas que Paulo, por meio de ter plantado algumas dessas igrejas, ele está fortalecendo, está edificando, está exortando. E essas cartas são muito importantes para nós. Então, que esse momento dessas aulas de panorama bíblico possa despertar em você, possa despertar em nós, né, o interesse de ter uma profundidade diante daquilo que está escrito, para que a gente seja fortalecido, para que a gente avance diante do chamado que o Senhor tem para nós como igreja e família. Então, assim, só ressaltando para a gente poder finalizar sobre o que Paulo coloca em Colossenses, né? Sobre a supremacia de Cristo Jesus. Em todas essas cartas, Paulo está sempre colocando Cristo acima de tudo e acima de todos, para que a igreja possa avançar em saúde, para que a igreja possa avançar diante do seu chamado. Então, isso é maravilhoso. Então, que essas cartas possam estar edificando você, como nós estamos falando, que você e eu, juntamente aqui, juntos, né, Davi, possamos entrar nesse lugar de uma profundidade na leitura e pedir ao Espírito Santo de Deus que ele nos leve a esse lugar de clareza e profundidade. Então, nós damos sequência nas próximas aulas, agora falando das cartas gerais. Nós também vamos entrar no livro de Apocalipse
e acredito que já no ano que vem nós possamos ter uma profundidade em cada carta do apóstolo Paulo, em cada evangelho, em cada dessas cartas gerais. Então isso vai ser muito importante para que a gente possa avançar no próximo ano de 2026. Até a próxima.